Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É uma grande alegria nós nos reunirmos aos domingos às 20 horas para juntos fazermos uma prática do Evangelho no Lar, como nos é convidado, a fazer todos nós aqui uma vez por semana na nossa casa. Então, uma vez por semana, no dia, no horário que você ficar melhor, para você, para sua família, que é a prece inicial, a leitura, comentários e uma prece final. É sempre muito bem-vindo ter um copinho de água ao seu lado, porque ele vai ser fluidificado, água fluidificada pela espiritualidade amiga. E essas reflexões vão nos acompanhando ao longo da semana, é um verdadeiro tratamento para todos nós. Débora, boa noite, amiga. Obrigada por estar aqui com a gente para esse Evangelho no Lar. Boa noite, querida. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês, participando mais uma vez desse momento tão luminoso, e cheio de harmonia para todos nós. Muito obrigada. Que bom, Débora. Eu dou boa noite também para os amigos que estão se reunindo aqui. São corações que todos os domingos se encontram com a gente, como a Gladete, a Pati, a Ilvana, o Anthony, sempre com a Pati também, a Ana, a Vanessa, Idênia, a Suzana, boa noite, querida, Lucimar, Miriam, Maria Cristina, Léo, Emanuela e todos os outros que vão chegando por aqui. A Dona Olga, sempre com a gente também. Boa noite, Dona Olga. Então vamos chegando e vamos participando, O Evangelho da Associação. Então todos somos convidados a comentar também, a fazer perguntas, para a gente poder interagir. É sempre muito rico esse momento. Então, na noite de hoje, amigos, nós estamos lá no item 16 e item 17 do nosso Evangelho, no capítulo 10, tá? 10, 16 e 17, e vamos falar sobre a indulgência. Mas antes de entrar no tema, vamos fazer a nossa prece inicial. E eu convido a Débora para fazer a nossa prece de abertura, pode ser? Pode ser. Então vamos fechar os olhos, aqueles que assim o desejarem, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui, unidos pelo pensamento, pelo coração, pela vontade de refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Rogamos a espiritualidade amiga e benfeitora que nos envolva com suas energias salutares, com suas energias de paz, de serenidade, para que possamos voltar o pensamento para este momento e todos juntos em um só pensamento e sentimento. Agradecer a Deus pela oportunidade de dedicarmos um pouquinho do nosso tempo a esse aprendizado, que é de extrema importância, fundamental para a nossa evolução espiritual. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Débora, e bem-vindos, Os amigos que foram chegando aqui durante a prece, a Cláudia, a Nelly, o seu Gilvan está por aqui com a gente também. Boa noite, seu Gilvan. E vamos lá, queridos, para a leitura então dos itens 16 e 17, em que nós temos dois textos, Nós já estamos nas instruções dos espíritos. Nós temos então dois textos que Kardec seleciona para a gente. Um é de José, Espírito Protetor, psicografado em 1863, e o segundo de João, Bispo de Bordeaux, 1862. Nós vamos passar por eles por alguns trechos, mas fica o convite para quem quiser lê-los na íntegra em casa, Sempre muito bom, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E diz assim, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou seja, se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta,
a fazem ressaltar como um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? E aí encerra dizendo: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. E aí no item seguinte, né, que a gente vai ter a próxima mensagem, diz assim: sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como delas usaste para com os outros. Sustentai os fortes e encorajai-os à perseverança. Fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. E aí mais para adiante, diz assim, ó: quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu frequentemente é bem transparente aos vossos olhos. Levantai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedirias ao vosso Pai Celeste fazer por vós. E a mensagem continua, né? Fica, como eu falei, o convite para a gente ler na íntegra. São duas mensagens muito bonitas. E eu queria começar aqui os nossos comentários, né? A nossa reflexão, perguntando para Débora, né, Débora? É uma palavra que a gente, fora do ambiente da casa espírita, dos nossos estudos da doutrina, a gente raramente usa, né? Indulgência, uma palavra que não está tanto no nosso vocabulário do dia a dia, né? E às vezes quando está numa outra ótica também. Então eu queria começar te perguntando o que é afinal a indulgência, né? Como é que a gente identifica na gente, opa, estou sendo indulgente ou não estou sendo indulgente? Olha, indulgência, eu acho que a melhor forma da gente traduzir a indulgência, porque como você falou, para a gente ainda é muito difícil isso, né? É algo que às vezes as pessoas ainda veem como uma fraqueza do ser humano, quando ele é indulgente com o próximo, né? Então, eu estou sendo indulgente quando eu me coloco no lugar do outro e vejo e começo a refletir sobre as minhas próprias dificuldades e vejo como eu gostaria, por exemplo, de ser uma pessoa tolerante, paciente, mas é tão difícil, eu tento, mas não consigo. Então, quando eu faço essa reflexão sobre mim mesmo, sobre as minhas dificuldades, eu consigo enxergar no meu semelhante que ele também tem dificuldades, né? Se eu tenho, às vezes, inclusive nós espíritas, né, que a gente tem uma visão ampliada da vida, né? A gente conhece, sabe, as questões do mundo espiritual. Então, assim, para a gente é difícil, né? Agora, imagine para aqueles que têm essa dificuldade, né? Que às vezes nem sequer acreditam na imortalidade do espírito. Então, toda vez que a gente dá essa oportunidade ao outro, né? Poxa, tenta de novo, né? Vai ver que ele não estava num bom momento, não se sabe o que aconteceu com ele. Outro dia eu vi uma imagem na internet que, assim, acho que você já deve ter visto também, mas eu acho interessante isso, que várias pessoas estavam descendo uma escada rolante e cada uma tinha uma expressão, assim.
né, fechada e tudo. Aí em cima de cada uma tinha assim, esse perdeu o filho, essa perdeu o bebê, tipo assim, essa perdeu o emprego, esse aqui tem um familiar alcoólatra. Então todos nós temos problemas, né? Às vezes a gente se coloca assim, olhando a vida de uma pessoa, poxa, como eu queria ter a vida daquela pessoa. A gente não imagina o tanto de problemas que ela tem, sabe? Então, a indulgência, ela vem muito disso, de você não ter uma atitude de pronto, de você esperar um pouquinho, respirar e, poxa, por que será que ele está agindo ou ela está agindo desse jeito, né? Então, e é um sentimento doce, como diz o Evangelho, né? É Sim. um sentimento doce e fraternal. Por isso que ele fala no final aqui do item 16, 17, que a, o rigor, né, ele afasta. A indulgência não. A indulgência faz com que a gente traga para perto de nós aquela pessoa que a gente quer auxiliar. E muitas vezes, inclusive, ela pode nos procurar porque ela sabe que mesmo que ela esteja em algum momento difícil, possa ter feito alguma coisa desagradável, mas aquela pessoa que compreende vai ouvir e procurando não julgar e até mesmo esclarecer e orientar, né? Mas o rigor não, o rigor a gente já saía, aquilo ali nem adianta porque desse mato não vai sair coelho. Ouvir procurando não julgar, né? Acho que está aí um grande desafio, né, Débora, para todos nós, Sim, né? A Suzana comentou aqui, ai, que difícil. Olha aqui dentro e me vejo falhando na indulgência. Então, Suzana, eu quando leio também sobre a indulgência, eu confesso que ela é desafiadora para mim também, né? Acho que é desafiadora para todas nós, né? E, sim, e uma coisa que a gente precisa saber, né, é que a indulgência, ela potencializa o bem. Que a gente diz assim, ah, eu quero fazer o bem, né? Todos nós temos a intenção em fazer o bem. Então, se a gente quer fazer o bem, a gente vai evitar olhar o erro alheio, né? E se sim. olhar, vai olhar com essa lente da doçura que a Débora falou, né? Como é só a gente pensar assim, né? Como é que a espiritualidade amiga olha pra gente, né? Como é que o nosso anjo da guarda olha pra gente quando a gente está em erro, quando a gente está em necessidade? Certamente não é julgando, né? Mas é como? É acolhendo, né? Então esse exercício do acolher, né? Que é um exercício mesmo, né? E exercício é porque não é fácil. É porque a gente não, Sim. né? Ninguém nasceu anjo. A gente está Um aprendendo a dia ser anjo. Um seremos, dia a né? gente chega lá. E tem uma outra coisa, sabe, que ele coloca aqui no Evangelho, né, que a pessoa que critica, que evidencia os defeitos alheios, né, ela precisa ter autoridade moral para isso, né? Porque se eu critico alguém, eu falo que aquela pessoa está errando e tudo, então significa, né, que eu quero dizer que eu não falho nisso. E será que a gente tem essa autoridade moral, né? Será que a gente tem? Às vezes a gente tem falhas piores Uhum. do que aquele nosso semelhante, do que aquilo que ele está fazendo naquele momento. É. E quem tem autoridade moral, como é que age, Exato. né? Isso foi muito boa essa sua colocação, porque a gente na literatura espírita, né, o que a gente mais vê e aprende é justamente que quanto mais elevado o espírito, mais humilde ele é, né? E mais fraterno, mais amoroso. Ele não deixa de orientar, né? De esclarecer que aquele caminho não é o adequado, que aquele caminho vai fazer sofrer, está fazendo sofrer, mas em momento algum ele ele se coloca numa situação, né, melhor. Pelo contrário, ele diz assim: eu também já passei muitas vezes por isso. Eu já fiz muitas coisas, né? Já cometi muitos erros. Então, assim, eles colocam logo essa situação
Uhum. é, de como falado na leitura também, né? É, De apoiar os fracos, né? isso. De Uhum, fortalecer os fracos. É uma forma de eles mostrarem a bondade de Deus, né? uhum, Que leva em conta o menor arrependimento da pessoa, uhum. né? Muito bom. Diz aqui também, né, que a indulgência tem sempre uma desculpa para abrandar, né, os erros Isso. alheios, e que não é uma desculpa qualquer, né? É uma desculpa séria, plausível, né? Não tem o ar de atenuar a falta, né? Mas tem um ar de fato dessa realidade do ser, Sim. né? Dessa Uhum. realidade que a Débora traz pra gente, que todos nós já passamos por situações muito difíceis e já praticamos muitos erros. Se a gente não lembra, não é dessa vida, mas em outras, certamente, né? Uhum. Que a gente, graças a Deus, não lembra, né? Pelo véu do esquecimento, né? Essa bênção que nos é concedida, mas que a gente já, né, a gente está no nosso melhor momento, né, como a espiritualidade nos diz, a gente nunca foi melhor do que a gente é agora, mas o contrário é verdadeiro. A gente está melhorando, então estamos no nosso melhor momento, e o passado é um passado que todos nós temos de acúmulos aí de enganos que nós vamos ao longo do nosso caminho, né, aprendendo, superando, perdoando, né? Nos Sim. perdoando também. Então, a Uhum. Aurélia nos diz aqui, Débora, que na verdade a indulgência é uma virtude de fortaleza moral. Amar, agir, tratar assim como gostaria que fizessem por ti, como o Pai faz com todos. Então, a Aurélio lembra a gente que, de fato, a gente vai conseguir tratar com mais indulgência quando a gente colocar a lei áurea, né? No caminho, Sim. que é fazer ao outro o que a gente gostaria que fizesse com a gente. E se a gente for pensar, quando a gente comete um erro e alguém. Vocês já passaram por isso? De ser tratado com rigor, né? O como a gente se sente, né? E quando a gente trata o outro com rigor, como a gente se sente? É um sentimento acalentador? É um sentimento pacífico? É paz que a gente sente? Não é. É Não é verdade. paz. E se não é paz, não, né? A gente não está no caminho. Né? Então, para a gente saber que está no caminho para a consciência ficar tranquila, tem que vir a paz. Às vezes até de situações muito difíceis. Mas se vem a paz, é porque, opa, né? Estou no caminho. O Pedro Paulo nos diz que o perdão é desafiador sempre. E aí o Pedro Sempre. Paulo nos lembra de um ponto muito importante que tem a ver ali com a indulgência, né? Eu falei do bem, a benevolência, Pedro Paulo trouxe o perdão. E por que a indulgência tem a ver com esses dois pontos, Débora? O que te lembra? Bom, o perdão, ele requer indulgência. Porque quando eu consigo, de fato, perdoar, eu entro nessa visão de que esse irmão que me fez alguma coisa, ele fez porque ele não estava bem. E às vezes ele não fez nem pensando que ele estava me prejudicando de alguma forma. Porque acontece, né, de pessoas tentarem realmente, digamos assim, puxar o nosso tapete. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa diz algo ou faz alguma coisa e a nossa interpretação é que leva a nos sentir incomodados com aquilo. E a gente fica, às vezes, chateado com aquela pessoa por algo que está dentro de nós. Às vezes, uma ferida que a gente não conseguiu ainda superar, né? Que a gente nem gosta de falar no assunto por causa disso, mas aquela pessoa nem sabe do nosso problema. E ela teve uma atitude ou fez uma fala que atingiu direto. E a gente se chateia com ela. Quando a dificuldade é nossa, né? Então, até mesmo tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, que ele fala que, por exemplo, hoje a medicina, né, a psiquiatria, a psicologia já trata, por exemplo, aquelas pessoas que têm transtornos gravíssimos, né, como psicopata, por exemplo,
antigamente eram vistos como pessoas que não tinham jeito. Eles eram cruéis mesmo, eles não eram assim desumanos, né? Eles eram tidos assim. E hoje não. Hoje eles já são vistos como pessoas enfermas e que precisam e podem sim ter uma recuperação, né? Então, isso já mostra como o nosso pensamento está mudando, né? A gente já consegue olhar uma pessoa que agride como um enfermo. E, de fato, é verdade, né? Porque a pessoa que é de bem com a vida, ela não age assim. Ela procura estar bem onde ela está, ela envolve as pessoas com a sua paz interior, né? Diferente daquele que está enfermo. Ele, às vezes, a agressividade, o comportamento inadequado da pessoa é justamente uma forma de chamar a atenção, de pedir ajuda. Muitas vezes a pessoa não tem coragem de chegar com alguém e pedir ajuda, pedir auxílio. Ela grita, ela bate, ela atira, entendeu? Então, assim, nós, quando conseguimos perdoar uma pessoa de fato, aquilo não nos incomoda mais. Então, realmente a gente conseguiu entender isso, sabe? Mesmo que a gente não perceba essa situação. Porque uma coisa que eu sempre me lembro do Divaldo, que ele fala assim: se uma pessoa não gosta de você, o problema é dela. Agora, se você não gosta de alguém, o problema é seu, né? Então, se a pessoa não te ama, isso também é problema dela. Agora, se você não ama, aí é problema seu. Então, eu vejo assim que o que a gente precisa mesmo é voltar os nossos olhos para nós Uhum. e ver quanto nós estamos alinhados às divinas leis e não ficar fiscalizando o comportamento do outro, Sim. sabe? Então, o próprio Evangelho diz que é preferível ser enganado do que ser o enganador, Sim. né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, né? Esse reconhecimento de que nós não somos perfeitos, como a gente falou antes, não temos essa autoridade moral, nós estamos aprendendo uns com os outros, né? Que nós vivemos com pessoas que têm uma situação espiritual inferior à nossa, né? Mas que nós precisamos auxiliar e que nós convivemos com pessoas espiritualmente superiores a nós e com as quais nós precisamos aprender, né? Então a gente está o tempo todo nessa questão de auxiliar aqueles que estão na retaguarda e aprender com quem está acima de nós. Porque é assim que o Pai, ele faz com que nós auxiliemos na sua criação. Quando Jesus disse assim: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, se a gente for pensar, a reencarnação é um dos maiores sinais de amor que Deus tem por nós, porque ele nos criou, ele conhece a nossa trajetória desde então até aqui onde a gente chegou, e ele está o tempo todo nos oportunizando, né, uma nova etapa, para que a gente possa ressignificar, né, as coisas que a gente tem encravadas na nossa mente que nos prejudicam, que a gente possa se libertar essas pedras que vem acorrentando a gente, que vem dificultando a nossa evolução, né? Então, assim, e tem um detalhe que é colocado no Evangelho, né? Que quando nós pedimos a Deus o perdão das nossas ofensas, na realidade, a gente não está pedindo o esquecimento do que nós fizemos, porque nós precisamos, além do arrependimento das nossas faltas, nós precisamos também fazer a reparação, não é? Ele fala aqui no Evangelho que a Sim. gente pede
a gente não pede só o esquecimento das nossas ofensas, mas o favor das graças divinas para que a gente não reincida. Uhum. A gente pede a força necessária, como falou o nosso amigo, né, que o perdão ele é sempre difícil, né, que a gente deve sempre perseverar. Então a gente pede a Deus a força necessária para perseverar, né, Uhum. né, tomar outros caminhos, não reincidir no erro e reparar o que a gente fez, porque Uhum. só o fato da gente se arrepender, por exemplo, né, não cura os traumas de um filho abandonado, não cura os traumas de uma pessoa que a gente agrediu, às vezes até a gente comprometeu fisicamente aquela pessoa, né? Então, a gente precisa dessa questão do, do arrependimento, né? E da submissão à vontade de Deus, né? Nesse novo caminho que a gente vai abraçar para reparar o que a gente fez. Porque quando a gente perdoa alguém, a gente tem que levar junto o amor. E o amor é que vai reparar. O amor é que vai reparar, né? É aquele filho que eu recebo que ele é totalmente diferente de mim. Ele não aceita o meu jeito de ser, o meu jeito de viver. Ele é todo é, complicado, né? Ele me arranja problema. Por que isso? Porque certamente em algum momento esse filho, que hoje é filho, né? Esse irmão, de alguma forma, ele esteve sob a minha tutela e eu o abandonei. Então, hoje, né? E sabe Deus o que ele passou nesse abandono? O que ele sofreu? Quantas agressões ele sofreu por causa disso? Então, hoje eu venho, recebo esse espírito, né? Para que eu possa cuidar das feridas dele que eu facilitei. Então, hoje eu estou sendo convidado a ser um facilitador da cura dele, né? Da melhoria dele, de efetivamente fazer aquilo que eu falhei anteriormente, né? Então, a gente precisa ter também essa consciência, porque nós fomos acostumados, né? Aprendemos que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ou seja, é como se Deus estivesse permitindo que a gente não respondesse pelo que nós fizemos, né? Aí veio Jesus, sofreu tudo aquilo para nos libertar do nosso pecado, né? E aí a gente ficou tudo bem, de boa, né? E Jesus que sofreu, ele que não tinha nada a ver com a história, ele que sofreu. Então a gente precisa tirar isso da cabeça da gente, né? Jesus ele veio nos mostrar o caminho para que a gente possa voltar para a casa do Pai, né? É isso que ele veio fazer aqui. Veio exemplificar, né, para nós a Exatamente. cruz que cada um precisa superar, né, Isso. do seu próprio caminho, né? E é um grande exemplo em tudo que Jesus fez e falou, né? E cada ação é para a gente uma lição. Por isso que a gente diz evangelho é para gente. Cada vez Sim. que a gente abre o evangelho e vê uma mensagem, indulgência, né? Aí a gente lembra, daquela pessoa que é rigorosa, né? Aquela pessoa lá precisava ser mais indulgente, né? A gente lembra do outro, do irmão, né? Desse parente difícil. Mas e nós, né? Como é que está a É. indulgência em mim? Né? O evangelho é sempre para a gente. O seu França está dizendo que, ainda que difícil a prática desse sentimento, ele acredita que devemos nos esforçar para que ele seja cultivado e repetido como exercício diário. O Aurélio também diz que não podemos usar de dois pesos e duas medidas, então rigor, né, com o alheio e a indulgência consigo, não dá, Não né, dá, Aurélio? exato. Tomara que a gente consiga o seguinte, né, o contrário disso, que é a gente olhar para as nossas dificuldades, né, que também não precisa ser com todo esse rigor, pode ser com amorosidade, mas com respeito e compromisso e responsabilidade, né? Que a gente olhe Com para as nossas certeza. dificuldades e que a gente possa acolher o outro, né? E sem essa coisa, né? O Timolau entrou aqui também, né, Timo? Boa noite. Ele sempre disse que a gente não deve ser bonzinho, boazinha, né? Ser bom é diferente de ser bonzinho, né? A pessoa boa, ela vai agir com indulgência. Ela não vai julgar,
Ela não vai ficar apontando os erros, mas não significa que ela vá concordar com o erro, né? Não Sim, significa que o erro exatamente. está ok. Não, uma coisa é a gente acolher a pessoa que está em erro, mas saber com muita tranquilidade que aquele erro não deve ser cometido, né? E que vai passar por todo esse processo que a Débora descreveu para a gente de reparação, que serve para a gente e serve para todos os irmãos, né? Que passam por dificuldades, né? Esse é o caminho do Pai, né? O caminho do desenvolvimento desse amor. E esse amor é o desenvolvimento da caridade, né? E aí a caridade tem no seu centro a indulgência. Lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, a gente tem assim, né? Kardec, 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus. E a espiritualidade superior nos diz que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então a gente precisa ser bom e perdoar. Mas o caminho para esse movimento também está na indulgência, também está na Sim, forma como a gente enxerga, né? E tem um exato. outro texto rapidinho, antes de pedir as considerações finais aqui da Débora, que eu acho interessante, que é do André Luiz, que está lá no livro Espírito de Verdade, no capítulo 62. André Luiz nos interpreta essa questão da indulgência. Ele tem um texto muito bonito e ele coloca para a gente assim, ó, que o erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. O erro nosso requer a bondade alheia. E o erro de outro reclama a clemência nossa. Então, sejamos clementes, né? Que a gente possa ter clemência para com o erro alheio. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime, né? Que a gente possa desenvolver no nosso coração essa estima pelos nossos irmãos que estão no processo, que estão no caminho, assim como a gente está também. Débora, queria te É, ouvir, ver se você tem considerações finais também para passar para a gente. bom, antes de eu fazer minhas considerações, eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para todos os que estão participando com a gente, e especialmente para minha grande amiga Nacelle, que é trabalhadora da Federação Espírita do Amapá e está aqui conosco essa noite nos prestigiando. Tá? Um grande abraço para você, Ana, e para todos vocês, né, que estão aqui com a gente, emanando essa energia maravilhosa. As minhas considerações, eu vou terminar com uma frase do Evangelho, né, que diz que é impossível amar a Deus sem praticar a caridade que Ele tornou uma lei para todos nós, né? Então, assim, é impossível amar a Deus e chegar até Ele se a gente não estiver nesse trabalho contínuo com o nosso próximo, não é? Porque precisamos sempre lembrar que Deus está dentro de nós e do nosso irmão. Então, toda vez que eu for me dirigir a um irmão, eu tenho que lembrar que ele é filho de Deus. Toda vez que eu for conviver com o meu irmão e oferecer algo a ele, eu estou oferecendo esse algo para um filho de Deus, que Deus ama, né, imensamente. E que naquele momento está na minha presença. Então, se Deus está dentro de mim e está dentro do meu irmão, então eu preciso tratá-lo com respeito, com amor, com fraternidade, com solidariedade, né? E por quê? Porque assim também eu estou permitindo que esse irmão encontre em mim a centelha divina, né? Então, o princípio principal da nossa reencarnação é essa, que a gente deixe brilhar a nossa luz, né? Que a gente permita que essa semente divina que Deus plantou em nós, ela se estabeleça e dê frutos, né? Então, que todas as vezes que a gente estiver diante do nosso irmão, principalmente quando ele estiver alterado, de alguma forma desagradável, se a gente não tiver nada de bom para falar para ele, e nem um gesto
de bom que a gente possa fazer, que a gente fique quieto e fique calado. E pense só uma coisa: Deus, me ajude. Só isso. Já vai nos ajudar muito. Nossa, essa reflexão final da Débora, amigos, foi para mim uma prece, mas eu convido vocês para a gente encerrar, né, com a nossa prece final. Obrigada, Débora. Vamos então elevar os nossos pensamentos, mantê-los elevados, manter os nossos corações entrelaçados, agradecendo a espiritualidade amiga por preparar esse ambiente para que a gente pudesse fazer nosso Evangelho no Lar essa noite. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por todas as oportunidades do nosso crescimento, da nossa evolução, por todos os percalços que nos ocorrem, sabemos, muitos deles, a maioria deles, né, foi por nós mesmos provocados, e os que não foram estão aqui para nosso aprendizado, então possamos também por eles agradecer. Que nessa semana pedimos a Jesus, aos nossos anjos da guarda, que nós possamos desenvolver esse olhar da indulgência. Qual é a situação nas nossas vidas que está nos pedindo um pouquinho mais de indulgência? Quem são as pessoas mais próximas de nós? Na família, no trabalho, na casa espírita, no voluntariado, onde quer que a gente circule. Quais são as pessoas e as situações que vão nos ajudar a ser mais indulgentes essa semana? Que a gente possa seguir com essa reflexão e nos encontrar novamente na próxima semana, no próximo domingo, em muita paz e com corações ainda mais acalentados. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos novamente por estar aqui. Eu faço as palavras da Vanessa as minhas. Muito lindo o evangelho de hoje, realmente. Obrigada, Débora, por estar com a gente. Como sempre, Obrigada, né? Essa querida. grande amiga da nossa Muita paz. associação. Até a próxima, querida. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite.